a questão de número 31 junto comigo. Considerando o uso da contenção mecânica em pacientes psiquiátricos, assinale a alternativa abaixo, dê valores verdadeiros ou falsos, e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo. Item 1. Deve ser prescrita pelo médico ou enfermeiro. Pessoal, essa questão foi bastante polêmica e cabe recurso. A prescrição da contenção mecânica aqui dos nossos pacientes, ela, com base na resolução do Conselho Federal de Medicina, ela deve ser feita com prescrição médica, tá certo? E não prescrição de enfermeiro. É importante ressaltar que o nosso COFEM também emitiu resolução com relação à contenção mecânica. É a nossa resolução de número 427 de 2012. Nós vamos discutir ela daqui a pouco com mais detalhes. Nessa resolução, a gente não cita, hora nenhuma, que deve ser prescrito pelo enfermeiro, mas sim deve ser supervisionado de forma direta pelo enfermeiro, tá? A banca IBFC considerou esse item verdadeiro, mas ela cabe recurso com base nas resoluções do Conselho Federal de Medicina e com base no Conselho Federal de Enfermagem também aqui da nossa resolução, tá? Porque não tem esse termo prescrição do enfermeiro. Item 2. Não é permitida por lei, exceto nos casos de tentativa de suicídio. Pessoal, ela é permitida, a contenção mecânica, em situações bem específicas, tá certo? Onde tem aqui o risco para o paciente e o risco para terceiros, né? Com relação aqui à situação, tá certo? E não apenas no caso de tentativa de suicídio. Mas essa regulamentação, com base na contenção mecânica, ela não é legal. Não tem lei realmente que regulamente isso. Nós temos, sim, resoluções, várias resoluções do Conselho Federal de Medicina, pareceres, e também essa resolução aqui de 2012 do nosso COFEM, tá? Mas se você perguntar, professora, tem alguma lei que diga que é permitido, quais são as situações dessa contenção? Não tem, tá? Mas ela está errada, porque, de qualquer sorte, ela não é apenas aqui em caso de suicídio. São vários outros casos em que envolve risco ao paciente e risco também a terceiros, tá? Risco imediato ou iminente, aquele que está por vir. A técnica exige um número suficiente de técnicos, um para a cabeça e um para cada um dos membros. Pessoal, com relação à quantidade de pessoal aqui para fazer essa contenção mecânica, também tem aqui especificações para a gente discutir. No parecer do Conselho Federal de Medicina, Regional de Medicina de São Paulo, trouxe lá a questão da necessidade de ter um técnico para a cabeça e um para cada membro. Mas ele fala isso com relação aos surtos psicóticos, tá certo? E nos demais casos, nas demais situações que não configuram o surto, o profissional enfermeiro terá a capacidade de definir quantos técnicos e quantas pessoas participarão ali daquela contenção, tá certo? E o nosso paciente, ele é psiquiátrico, mas quer dizer que ele está em surto psicótico para ser aqui contido? Não, ele vai ser contido em algumas situações que não necessariamente será o surto. Então, por isso a questão não ficou tão bem aqui descrita, tá certo? A banca considerou certo, mas em caso de situações que não seja surto psicótico, tá? Mesmo sendo paciente psiquiátrico, a quantidade vai depender aqui da avaliação individualizada do enfermeiro da hora, tá? Que estiver ali atendendo. E o item 4. A contenção mecânica, quando realizada, não deve durar mais de 48 horas. Não tem esse prazo aqui pré-determinado. O que as resoluções falam é que o tempo deve ser necessário, é estritamente necessário, tá certo? Para que diminua os riscos daquela situação. E assim que possível, o paciente deve deixar de estar contido, tá certo? Então, não tem prazo determinado, portanto, sem dúvida que o item 4 foi falso. Então, discutimos aqui a questão do item 1, que eu não concordei, porque a prescrição é médica. A própria resolução do COFEM da gente não traz a prescrição como enfermeiro, traz sim como uma supervisão direta, tá certo? E lembrando que isso não está regulamentado em lei, está regulamentado em resoluções, tanto da parte médica como da parte aqui de enfermagem. Né, as resoluções dos dois conselhos. Então, portanto, a banca considerou aqui a letra D como gabarito.
Então, a contenção mecânica, temos a resolução do COFEN 427 de 2012, que trata que deve ter uma supervisão direta do enfermeiro, e o Conselho Federal de Medicina, com a resolução 2057 de 2013, diz que é admissível a contenção física de paciente, à semelhança da contenção efetuada nos leitos de UTI, nos serviços que prestam assistência psiquiátrica, desde que prescrita pelo médico, registrada em prontuário e quando for o meio mais adequado para prevenir dano imediato ou iminente ao próprio paciente ou a terceiros. O paciente que estiver contido deve permanecer sob cuidado e supervisão imediata e regular de membro da equipe. Isso, na nossa, diz que é do enfermeiro, não devendo a contenção se prolongar além do período necessário a seu propósito. Com relação à técnica de contenção, o número recomendado de profissionais de saúde para realizar a contenção de um paciente em surto psicótico ou agitação psicomotora é de 5, devidamente treinados, que é aquele que a gente falou, um na cabeça e um em cada membro. E nas demais situações, caberá ao enfermeiro a avaliação do número de profissionais necessário e é com base nisso que cabe recurso à nossa questão.